Então, né, antes de tudo, eu quero já apresentar o nosso palestrante aí dessa nossa próxima palestra. Ele aí que tem um histórico no movimento, né, software livre. Ele tem sido membro do projeto Software Livre lá no Piauí. Isso. Contribuir aí com a comunidade KDE e participante da comunidade do Plug Piauí. Ele já atuou como modelador 3D e pesquisa em computação gráfica, mais especificamente geometria computacional. E atualmente ele é programador, né? E seus interesses passam por política, animação, quadrinhos, melhores práticas de programação em geral. Então, receba aí o Francisco Fernandes. Seja muito bem-vindo, Francisco. É um prazer enorme tê-lo você aqui como palestrante da Python Brasil desse ano. Nossa, obrigado, Gelson. Obrigado aí pela introdução. Nada. Obrigado pela Regiane também pela interpretação aí. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bem, gente, eu acho que a minha primeira palestra aqui na Python Brasil, já vim em outras circunstâncias, né? Eu acho que a comunidade Python é uma comunidade sensacional, né? Eu sou uma pessoa que teve uma formação muito vinculada à questão dos grupos de comunidade de programação. Como o próprio Gerson mencionou, eu sou uma pessoa que teve muito envolvimento ali no software livre no Piauí, né? Hoje eu resido aqui em São Paulo, mas obviamente, né, minha terrinha tem um carinho muito grande por todo mundo lá de Teresina, do interior do Piauí. Um salve para o pessoal do PugPi. Atualmente, né, eu vou iniciar aqui com essa proposta para falar um pouco sobre um tópico que tem me instigado bastante, né, nesses últimos anos, que é a parte de testes em programação, né, e como isso é uma parte muito, digamos, negligenciada, ao meu ver, sobre alguns pontos da nossa discussão, como pessoas que programam, como pessoas que têm necessidade de entregar código, né, ou que principalmente está, sei lá, querendo fazer alguns tipos de experimentações a nível de práticas, né? A gente quer comprovar a nível de código alguns tipos de experimentos, né? E às vezes a gente precisa testar. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter uma certa visão sobre o que é que o teste tem de peso na história da programação e no nosso cotidiano, e algumas pegadinhas que tem no nosso cotidiano de trabalho, de experimentações. Tá? Então, eu vou iniciar. Ok? Primeiro, vou ser mais rápido que o Gerson já me apresentou, mas atualmente eu sou uma pessoa desenvolvedora na Totox, tá? Sou do Piauí, sou membro da comunidade KDE. Inclusive, recomendo, tá tendo Latinoware, quem quiser participar um pouco mais das nossas conversas, eu recomendo, quem tiver aqui, tiver interesse, teve outras pessoas que iam palestrar lá também, a grade está bem legal, então eu recomendo ir lá e participar da nossa comemoração de 25 anos da nossa comunidade, tá? E o que, né? Como eu mencionei, a gente vai falar sobre testes, né? E o valor que ele se propõe no nosso dia a dia de uma pessoa que coda, né? Uma pessoa programadora. E o porquê? Porque, enfim, a gente trabalha com código e ele, enfim, nem sempre o nosso código funciona da maneira como a gente está esperando, né? E dependendo do nosso contexto de programação, às vezes isso delimita certos riscos, né? Sobre como é que a gente está trabalhando e o que é que aquilo pode impactar, né? Ou seja, como é que a gente consegue prevenir determinados tipos de comportamento, como é que aquilo a gente garante que aquilo que a gente está querendo entregar está de fato entregando o que foi especificado, né? Então, o porquê disso é basicamente para a gente entender aí qual é a nossa motivação como pessoas programadoras, né? Por que a gente testa? Porque geralmente é um trabalho a mais, eu acho que é interessante a gente saber o porquê que esse trabalho hoje é tão defendido, né? Então, eu vou começar um pouco com uma breve história de testes no mundo da programação, né? Eu coloco aqui um terema e dedo na tomada, porque todo mundo, como criança, já testou uma tomada e já colocou um dedo lá e viu que levou um choque, né? Ou pelo menos ficou com fogo. Graças a Deus, acho que se você está ouvindo, você está vivo, tá? Eu vou rapidamente passar aqui por uma figura proeminente do mundo da computação, que é o Dijkstra, né? Ele tem algoritmos ali bem marcantes ali da vida da computação. Ele foi um pioneiro, né? Tipo, foi uma das primeiras pessoas programadoras, começou a fazer a pesquisa em torno dela, inventou a programação estruturada, e ela ia lá e, tipo, porque ela precisava programar, começou a aplicar
provas matemáticas, né? Ela estava muito envolvida ali no mundo da matemática, da teoria física, né? E ele aplicou ali corolários, teoremas, né? Aquela coisa toda, axiomas, né? Do mundo da matemática na programação, porque naquela época o pessoal codava ali no papelzinho e eles iam lá para a fila do pão, da execução ali na máquina ali, né? Naquelas grandes máquinas de computadores que existiam antigamente, e elas tinham que ir lá e fazer a coisa rodar da maneira devida. Então, basicamente, eles iam lá e precisavam garantir que, antes mesmo de executar, que você tinha uma certa corretude na execução do seu código. Né? Só que isso deu errado um pouco, né? Porque dava assim, o Dexter queria muito que todo mundo que codasse provasse que seu código era funcional por via de demonstrações matemáticas. Só que o tempo evoluiu, a indústria, enfim, começou a crescer e elas não viram tanto benefício em você, enfim, para cada código que você escreve, você provar que ela está correta, ir lá e olha aqui por A mais B, CQD e tudo, e enfim, o custo era muito alto. Né? Existem sistemas críticos que ainda se beneficiam de uma abordagem formal dessa natureza, de você garantir matematicamente determinados tipos de requisitos, geralmente o pessoal chama de métodos formais, tem linguagens específicas para especificar critérios de programação utilizando formalismos matemáticos, mas o custo é muito alto e no nosso cotidiano, principalmente hoje com a seção do ágil, isso é contraproducente. Né? Então, assim, como o pessoal ainda precisava garantir que um código estava correto, eles se utilizaram do método científico. Então, hipóteses, empirismo, eu vou lá, eu vou aqui testar meu código, vou executar, vou ver se está tudo ok. Né? Então, basicamente, eles deixaram um pouquinho de mão ali os teoremas matemáticos e eles foram para a parte do método científico, que era uma outra ferramenta para garantir determinados tipos de, digamos, de fundamentos, né? Para fazer um determinado tipo de funcionamento do código. E o método científico ele consiste de basicamente 2 pontos, como você trabalha, resumidamente, claro, né? Isso é uma coisa muito mais ampla e menos resumida do que isso. Mas sempre que a gente formula um trabalho científico, geralmente a gente trabalha com uma teoria e que ela é fundamentada por um conjunto de hipóteses, né? E a hipótese ela tem uma característica muito interessante, que se aproxima muito do nosso cotidiano, de pessoas que trabalham com código, que é a parte do enunciado, ou seja, a gente tem uma hipótese, como é que ela funciona, o que é que a gente está querendo levantar, né? E a partir daqui ela tem certos parâmetros que tornam aquela hipótese palpável, e ela tem que ser testável. Né? A testabilidade da hipótese é uma coisa muito importante no sentido para você dar consistência na teoria e você poder desafiá-la. Né? Então, todas as teorias que a gente tem hoje na matemática, na física, química, todas elas passaram por esse processo. E hoje, nós vivemos no mundo moderno, sabemos que tem teorias que caem, tem teorias que se seguram, são comprovadas por vários novos experimentos aí. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem teorias que são baseadas em hipóteses. Né? Nós temos um elemento maior que é fundamentado em pequenos elementos ali que dão uma base, né, teórica ali para um determinado tipo de comprovação científica que se quer retirar. Então, puxando aqui para o nosso mundinho de programação, em teoria, nosso programa é funcional baseado em certas hipóteses que a gente formula e testa. Então, a gente roda muito o nosso código. Né? A gente está ali codando e coloca, não, 1 mais 1 é igual a 2, não, 2 mais 2 é igual a 4. Né? E aí a gente vai vendo que, não, realmente o programa está fazendo a soma da forma correta. Olha, ele está ali pegando uma string e está vendo que tem uma letra A, uma letra B e uma letra C. Né? Então, a gente vai pegando ali no nosso cotidiano e, em teoria, né, pelo menos para uma determinada circunstância, para aquele programa que a gente escreveu, ele funciona. Né? Só que o que é que isso quer dizer no nosso cotidiano de pessoas que trabalham com código, né? Que a gente tem... será que a gente escreve o código atendendo aquele determinado requisito? Será que ele está contemplando aquilo que ele está, em tese, se propondo, né? A entregar, a corrigir, a fazer algum cálculo, a fazer uma requisição HTTP, sei lá, enfim, coisas dessa natureza, né? Se dado o estado atual de um projeto
Se eu acrescentar uma nova funcionalidade, isso vai impactar a outra? Será que eu tenho que ter esse cuidado se de fazer um puxadinho vai empurrar uma outra funcionalidade ali para o lado, né? Enfim. E dado, novamente, né, um custo de uma implementação, será que vale a pena ignorar aquela verificabilidade daquele risco que aquela nova implementação vai trazer? Então, quando a gente fala do valor de um teste, é especificamente, pelo menos, né, obviamente tem outros elementos que fazem sentido, dado um teste, mas esses três são fundamentais, a gente fazer essas perguntas, né, a questão da especificação, o impacto do que já existe e se basicamente o valor que aquilo está sendo trazido vale a pena de ignorar ou não, né, o risco que se traz em implementar. E aí eu trago uma pergunta sobre o que é um átomo, né? E por que eu trago essa questão do átomo aqui, né? Essa pergunta um pouco descabida nesse nosso contexto de programação, né? A gente falou ali dos teoremas matemáticos, né? Agora a gente puxou o método científico, e eu acho muito curioso a gente pegar um paralelo, novamente, como nossa atividade como pessoas programadoras, meio que se relaciona com esse pensamento de pequenos cientistas ali do cotidiano, né? Do trabalho de codar. Né? E eu acho um evento muito legal o que aconteceu, por exemplo, com o bóson de Higgs, com o acelerador de partículas. Né? Ele serviu para provar, digamos, empiricamente, várias teorias que foram levantadas lá na primeira metade do século XX. Né? A gente tem até a parte, por exemplo, da teoria da relatividade do Einstein, né? Que ele foi lá, fez digamos, escritos matemáticos, fez axiomas lá e tal, por A mais B, chegou lá nas conclusões dele, e eventualmente, vários e vários anos depois a gente ter tido as ferramentas para fazer, por exemplo, a quebra do átomo, né, a gente pegar um acelerador de partículas e fazer a colisão, e a gente vê que tem outros elementos ali dentro, ele foi lá e comprovou determinadas teorias matemáticas que... teorias matemáticas, não, ele comprovou empiricamente certas teorias matemáticas que tinham sido levantadas lá atrás. Então, quando eu falo do átomo, é do elemento que é indivisível também, né? E é nisso que eu quero começar a falar sobre por onde começar um teste. Né? A gente sempre tem no nosso elemento de codificação, né, elementos menores, né? A gente nunca começa por uma parte excessivamente grande, né? Quando a gente está codando, a gente sempre começa ali por uma classe, né? Por um módulo, composição de módulos, né? Então é muito interessante a gente pensar por onde a gente vai começar, dado que um programa é composto por, novamente, vários componentes que conversam entre si, né? Utilizam componentes menores, componentes que vêm de outros locais, né, que não vêm do próprio projeto, como as bibliotecas, né? Às vezes você pega uma biblioteca ali dentro do seu projeto, um módulo dentro do seu projeto e vira uma biblioteca, porque você acaba levando para outras, né? Então, vale a gente se questionar por onde é que a gente pode começar a testar, mas também qual é o nosso limite, né? Quais são os exercícios de testes que a gente tem que realizar e que cabem ali no nosso, por exemplo, no nosso cotidiano de teste. Né? E eu trago muito sobre essa questão, digamos, meio que filosófica, porque a gente precisa ter, por exemplo, averiguar por onde a gente está começando e o que é mais, digamos, fundamental para a gente começar a testar. Então, o que eu trago aqui nessa afirmação, por exemplo, que a gente pode começar pelo menor componente testável, checável da aplicação. Né? A gente tem aqui um exemplo, por exemplo, de uma função que simplesmente pega um input de uma string e averigua se ela é maior, por exemplo, que um tamanho 10 e retorna se ela retorna verdadeiro se ela for maior, né? E aí a gente faz um teste que averigua se ela é uma string, né? Assim, é um teste, né? Ou seja, essa função, né? Esse is input too big, ela é uma função, ela tem um objetivo. Alguém fez esse código para atender uma determinada necessidade e a testou, né? Só que, se a gente olhar bem para esse teste, o que é que ele está entregando na verificação, na funcionalidade? A gente imagina, pela descrição da função, que ele está averiguando o tamanho de uma string, né? De um input, né? Perdão. Mas por que no teste a gente está averiguando se ela é uma string? Tipo, existe uma prerrogativa, algum motivo por que esse teste de averiguar que algo que está vendo o tamanho de algo, se é verdadeiro ou falso, está averiguando se não é string? Faz algum sentido?
Então, eu acho que, dada essa nossa afirmação de que o menor componente testável de uma aplicação, na verdade, ela tem que ser o menor componente testável que acrescenta valor no domínio de negócio, né? Então, se você está codificando algo que está atendendo uma determinada necessidade, está precisando entregar algum valor, aquele valor está relacionado a algum problema, a alguma requisição, a alguma demanda. Por isso que a gente fala de domínio de negócio. Então, quando a gente faz uma pequena correção do teste, a gente vê que, na verdade, o valor desse teste muda, né? Tipo, o nosso olhar para essa funcionalidade, ela começa a mudar porque, olha, ele está vendo que, de fato, está garantido que se aquela determinada string está menor que o tamanho 10, ela vai lá e vai garantir que, de fato, está funcionando. A gente está checando esse comportamento, tá? Então, só trocando em miúdos aqui, realmente o valor, a gente pode começar um teste pelo menor componente testável, mas que acrescenta valor ao domínio de negócio. Tá? E é isso, né, novamente, a questão desse valor, na verdade, está relacionado ao requisito que a gente levanta sobre, novamente, né, ao que está sendo delimitado a uma determinada entrega. Por exemplo, né, a gente está trazendo aqui uma classe muito simples, né, chamada useInput, que nós delimitamos a ela a responsabilidade de averiguar valores de entrada fornecida pelo usuário. Né? E aí a gente vê que ela é bem pequenininha e ela está literalmente pegando aquela nossa função anterior lá de averiguar se está muito grande e averigua. Né? E é mais ou menos a mesma lógica, mais ou menos o mesmo teste. Né? E aí vocês vejam que no caso do construtor, ele está passando o tamanho, e esse tamanho é averiguado ali dentro dessa classe. Obviamente, a gente poderia ter feito isso de outra forma, só com funções e módulos, mas eu escolhi essa abordagem de colocar dentro de uma classe por questões didáticas. Né? E aí, quando a gente pensa no teste, no valor que ele está colocando, né, a gente tem que entender que, quando escrevemos um teste, o que nós estamos mirando quando escrevemos um teste, para além do menor componente testável, é que a gente tem que acrescentar o máximo de valor de domínio com o mínimo de custo. E aí eu acho que é algo muito valioso da gente averiguar, é que, por mais que a gente tenha código de produção, um código que é um entregável, um código que digamos, vai ser utilizado pelo usuário final, ele depende de um teste para garantir uma certa qualidade. E o teste também é código que a gente tem que dar manutenção. Né? Não é incomum, eu já passei por locais em que isso é uma coisa um pouco difícil, até de cultura, a gente mudar, que é quando, por exemplo, algum local que adota code review, né? Uma maneira de você fazer uma averiguação de pares ali no código, às vezes a pessoa passa batido ali no teste. Né, e ela não olha se, por exemplo, algumas coisas estão sendo averiguadas da maneira correta, né, se está faltando algum determinado tipo de caso, né, se de repente é um erro no próprio teste. Né? Teste também é código. Então, a questão de você ter que dar manutenção no teste também tem que ser levada em conta no que a gente faz de trabalho. Né? Então, quando a gente pensa no teste, novamente, eu estou repetindo, que o que a gente quer atingir é o máximo de valor, é o máximo de valor de domínio, que é aquela coisa da gente ver, pensando aqui, por exemplo, em teste unitário, que a gente quer atingir o maior valor, né, ou seja, a relevância do teste, mas que ele também seja boa de manter. Né? Então, essa, digamos, é a nossa função ótima, né, do nosso cotidiano de pessoas programadoras, né, que escrevem código. Testes, né, escrevem testes. E aí a gente falou do caso, por exemplo, do valor de um caso de teste, que é basicamente essa função, e aí a gente vai acrescentando novos casos de teste, né? Basicamente a gente vai ter que averiguar, por exemplo, vários cenários. Por quê? Porque aí a gente está começando a formular a teoria de que o nosso programa funciona, né? Mas que também a gente precisa criar essas hipóteses, né? Uma teoria ela não é sustentável com uma hipótese apenas, né? E principalmente uma hipótese que é testável. A gente precisa de várias hipóteses, vários elementos para a gente comprovar e aí fundamentar, criar uma base que sustente a teoria. Então, quando a gente começa a acrescentar novos casos de teste, é basicamente para a gente começar a dar certas garantias ao universo, né? Eu acho que o universo é muito grande, mas digamos assim, ao espaço ali que o nosso teste, a nossa função que estamos testando, vai atuar.
Eu coloquei esses dois exemplos porque são dois cenários tão muito simples daquele também nossa classe simples, né? Que é averiguar quando é um caso menor do que 10. Desculpa, eu acho que ele tinha passado como 20 lá atrás, né? Então menor do que 20 e um maior do que 20. Eu acho que ele é maior que 10, na verdade. Eu acho que aqui está maior com 10. Mas vamos supor que foi passado como 10. Né? Então a gente tem um caso em que ele passa, ele é menor do que 10, e um cenário em que ele falha, né? Ele está maior que 10, e a gente garante, quando a gente passa um cara que é maior do que 10, ele vai lá e realmente ele garante que não é maior que 10, e aí retorna como falso. Né? Então, meio que resumindo até agora o que a gente trouxe, né, sobre a questão de valor do teste, né, é basicamente o domínio que a gente está querendo atuar, ou seja, o universo do problema que estamos atuando, e a gente tem que entender mais ou menos as hipóteses que nós temos que levantar para aquele domínio, e eu traduzo o domínio aqui como nossas especificações e requisitos de código, né? Quando você vai lá o card, lá no Giro, o pessoal coloca lá as especificações, critérios de aceitação, e aí você vai lá, tem que fazer uma requisição HTTP, e quando ocorre um erro 400, você tem que estourar lá para o usuário. Né? Então você tem que garantir que todas essas coisinhas ali tem que estar funcionais e que você tem que garantir essa entrega de valor no teste. Né? O teste ele tem que garantir essas checagens. Né? Retornou um 400, ele vai ter que ir lá e estourar na cara do usuário. Aí você vai ter que averiguar isso. Né? Então, aqui, o que é que a gente começa a passar para um exemplo um pouco mais complexo, né? Que é na parte, por exemplo, em que a gente começa a se adentrar ao que a gente não faz de código. Né? Às vezes a gente está num mundo que tem muita biblioteca, né? Muita mesmo, e todo problema novo que a gente vai se utilizar, alguém já resolveu, graças a Deus. Então, a gente vai lá e se utiliza de uma dependência, de uma biblioteca, né? E a gente consegue, a partir disso, se focar no domínio, né? Não focar no nosso problema. Né? Eu não quero inventar uma biblioteca ou um módulo no meu programa para fazer requisições HTTP. Eu vou pegar o Python Requests, importo e começo a utilizá-la. E aí eu me foco nos meus casos de uso. Então, basicamente, o que a gente quer averiguar aqui é mas esse suposto menor componente do programa, ou seja, aquele nosso átomo que falamos lá atrás, ele também tem um outro elemento programático que talvez ele não seja tão fácil de testar. Né? Ele é testável, a gente deveria testar. Né? Então, são perguntas que a gente tem que ver, por exemplo, quando a gente começa a lidar com dependências dentro do nosso projeto. Então, eu vou trazer aqui, sair um pouquinho aqui dos slides, vamos aqui um pouquinho para a live de codificação, né? Eu acho que eu vou acelerar um pouquinho, porque eu acho que tem outros pontos aqui que eu quero pontuar, né? Que é basicamente um exemplo de uma especificação de uma classe que, quando ela realiza um método POST HTTP, o trabalho é armazenar a resposta, o corpo e o cabeçalho da resposta em algum lugar. Tá? Então, eu vou abrir aqui meu editor, né? Acho que vocês estão vendo aí. Tá? Essa classe System Request, que, pensando naquelas especificações que nós vimos lá atrás, o que é que ela faz? Ela recebe um URL no seu construtor e tem uma lista de respostas que, quando ele fizer uma requisição HTTP, né, ele já tem aqui tudo constituído, tudo bonitinho, ele faz um post naquela URL que foi passada. Se der errado, ele vai lá e levanta um status erro HTTP aqui. Caso contrário, ele acrescenta a resposta. Isso aqui foi delegado para esse método aqui, self-append response, né, append response, que pega um objeto de resposta, pega ali o corpo, que aqui no caso a gente está supondo que é um JSON, e os headers, e ele vai lá e dá um appendzinho ali dentro naquela lista ali da classe. E aí a gente tem um testezinho um pouquinho mais complexo, a gente tem um teste do construtor da classe, nós temos o teste de quando ele consegue fazer uma requisição com sucesso, e temos aqui um teste que faz, por exemplo, perdão, né, ele averigua se a exceção, quando dá erro, foi levantada. Né? Por exemplo, a gente, botando um olho crítico, talvez não seja tão necessário a gente testar, por exemplo, um construtor de uma classe. Né? Eu coloquei devidamente porque talvez não faça sentido. Por que a gente deveria testar um construtor da classe? Né? Naquele construtor que a gente olha, por exemplo, ele não está tendo nada demais, ele só está atribuindo isso aqui, um argumento num atributo. Desculpa, um argumento passado no construtor num atributo. Será que isso traz valor aí de negócio para o comportamento que a gente está testando?
testando? Não sei. Eu, particularmente, não vejo valor. Eu trouxe aqui também, novamente, por questões didáticas. Mas, por exemplo, de repente, a gente poderia não fazer esse teste. Esse outro aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui a nossa dependência, né, e aqui meio que traz aquela nossa pergunta lá, pô, será que vale a pena? Né? E geralmente não, assim, se você já tem algo consolidado com uma biblioteca, ela provavelmente já tem seu próprio universo de testes ali. Então a gente pode supor que, em teoria, novamente a teoria, as hipóteses delas foram comprovadas dados os testes que foram colocados dentro daquela biblioteca, as pessoas estão utilizando, tá aí todo mundo funcionando, empresas, sei lá, sistemas, né? Então aparentemente funciona. Então ela entrega o que promete entregar e eu posso utilizá-la para fazer meu modelo de negócio, que aqui no caso é fazer uma requisição post e colocar aqui uma resposta no na minha rede responses. E mesma coisa quando ele levanta a exceção. Mas aí, novamente, eu acho que é interessante, eu botei aqui esse comentário para a gente lembrar que é muito importante a gente se ater à especificação. Lá no nosso slide, a gente não especificou que não era para salvar a requisição em erro. Né? Ou seja, quando ele dá... Aqui, na verdade, isso aqui tinha sido uma correção que eu tinha feito até antes. Mas a especificação diz que quando ele faz uma requisição, né, vocês veem aqui que quando dá erro, ele não dá o append, né? E lá na especificação não está dizendo que quando der erro não é para salvar. Né? Quando você recebe um erro, você ainda tem o corpo e a resposta de uma requisição HTTP. Então, em tese, até quando a gente vai averiguar alguns testes, a gente está sujeito a essas falhas de interpretação do que a gente tem que entregar dentro de um teste. Então, é muito importante, novamente, a gente se ater ao requisito, às especificações, e a gente ter um olho crítico dado do nosso teste. Né? Vamos lá embaixo, lá no nosso PR lá do Bitbucket, do GitHub, do GitLab, e vamos olhar os testes e ver se, pô, será que a pessoa está, de fato, atendendo os requisitos que foi colocado naquele card, naquela entrega, naquele PR, Hacktoberfest aí está aí entrando, né? Então, pô, vamos lá olhar os testes lá que você vai entregar no Hacktoberfest. Né? Não vamos deixar, eu acho que boa parte das pessoas, quando for receber um PR, elas vão querer olhar o teste também. Né? Então, vale aí, pega aí para o seu PRzinho aí, e olha aí um pouquinho com mais criticidade se o que você está se propondo a resolver lá no Hacktoberfest está sendo coberto ali pelos testes aí. Né? Salve aí para o João Bueno aí, galera. Vamos lá no Terminidia. Tá bem legal, a apresentação que ele fez foi bem bacana. Tá? Salve aí para ele. Tá? Vou voltar aqui para a apresentação. Tá? E aí eu vou para uma parte meio que encerrando nessa questão crítica dos testes, né? Sobre o que é que a gente tem que olhar, como é que é o tipo de mentalidade que a gente tem que ter quando a gente escreve nossos testes programáveis, né? Essa parte de, por exemplo, do jogo de cobertura, né? Do que quando a gente testa, se aquelas nossas hipóteses elas são consistentes, né? E se o que a gente está dizendo que está entregando, de fato está entregando, ou se realmente a gente está fazendo um teatro de números, se a gente está, de fato, ali sendo, digamos, sólidos, né, naquilo que a gente está querendo entregar. Então, como uma boa prática de checagem, né, eu digo checagem aqui como um aspecto de teste, que é meio que isso que a gente faz quando a gente faz testes programados, são checagens, né? Isso tem uma outra discussão, eu até ia botar nessa palestra, só que ia ficar muito grande e não coube, mas quem quiser depois conversar sobre a natureza dos nossos testes programados, eu fico à disposição, tá? Mas, assim, a gente tem que também saber o quanto é que os números gerando, de fato, são confiáveis ou se não são esse teatro, como eu acabei de mencionar, né? Então, o que é que a gente faz muito, assim, é o nosso arroz e feijão como pessoa que trabalha no cotidiano ali de empresas ou de projetos, é que a cobertura de teste é as métricas mais utilizadas para indicar, supostamente, a qualidade de código. Né? A gente olha lá, pô, eu tenho 100% de cobertura de teste, é 70%, é 80%, e aí você olha lá e tal, mas assim, o que é que ela faz é mostrar a quantidade de código, fonte executada. Né? Ela literalmente é uma função tipo essa aqui. Você pega a quantidade de linhas ali do seu código, sei lá, você tem 10 mil linhas, e aí você foi lá e executou as 10 mil linhas lá de programação lá do seu código, ele gerou a cobertura dentro dos testes. É meio que isso, assim, sabe? Só que ela é uma métrica, mas é uma ótima métrica negativa, né? Tipo, você vai lá e executa, faz o seu coverage lá tudo bonitinho, e ela indica lá, pô, eu tenho só 20% de cobertura de teste. Pô, você tem que escrever mais cobertura de testes, né? Você tem que ir lá e, não, cara, deixa aqui. Aí chega a 50, 60, pô, cheguei em 70, pô, 75, 80, 100%. Mas aí você chegou no 100%, aí
ela é uma péssima métrica positiva. Assim. Você chegou em 100%, mas assim, o que garante que aquela tua cobertura não é um teatro, se a qualidade do teu teste de fato está sendo, digamos assim, interessante, se de repente a ferramenta ela tem algumas questões ali de gerar a cobertura de testes da maneira possível, está sendo válido ali e tudo. Então, novamente, né, a cobertura de testes é muito valioso no sentido da gente saber, pô, a gente não está testando o suficiente, por isso que ela é uma ótima métrica negativa, ela é uma métrica boa para isso, mas ela é uma péssima métrica positiva. Assim, 100% não é um alvo assim, válido, assim, sabe? Para você fazer um esforço. Você pode fazer ali uns testezinhos que passa e aí você cobriu. E aí a pessoa olha, tá 100%, tá legal, vamos embora. Né? Não é legal. Né? Eu vou aqui fazer uma outra demonstração, ainda com esse nosso projetinho, só para ver, para vocês entenderem do que eu estou falando. Eu vou aqui num projetinho bem pequenininho aqui, como eu mencionei, tá? Eu vou aqui gerar um relatório de testes para esse cara. Né? Legal, ele foi embora. Deixa eu ver se está um pouquinho melhor. Vocês veem aqui que, por exemplo, ó, nesses caras a gente tem uma cobertura de 100%. Tudo legalzinho, 100% e tal, top. Né? Você pode chegar lá e mostrar lá para a pessoa lá de negócio, ó, tá aqui, ó, estamos seguros. Né? Mas olha só, o que acontece se eu fizer isso bem aqui? Que é exatamente a mesma lógica, não é nada diferente, é meio feio, claro, mas se eu botar, ó, se for maior, retorna true. Caso contrário, ele retorna falso. Ninguém faz isso, né? Mas tá valendo, assim, resolve, é uma implementação, né? O que acontece com o nosso coverage quando a gente faz isso? Ele caiu. Não fez nada, assim, caiu, assim, não tá errado, né? O teste passou, mas ele chegou lá e viu, pô, tem uns códigos aqui que não tá legal e falhou, né? Então você vê que essa métrica do coverage, ela assim, vocês peguem isso aqui quando você chegar ali numa galera que tá, não, a gente tem que mirar 100%, não, capaz, ó, aí pega esse exemplo aqui, mostra e diz que isso aqui é uma pegadinha. Cara, talvez a gente não deveria estar mirando no 100%, talvez 70%, 75, 80, né? Vale aí uma decisão do time, né? Fazer uma conversa sobre qual é o valor de você estar mirando em 100%, né? Qual o Deus dos testes que você quer agradar para estar mirando 100%, né? Mas fica aí a provocação, né? E a gente volta para cá e tá aí. O onliner, né? Ai, gente, ó, tem uma confissão. Eu já estou com 2 anos que eu não trabalho com Python, eu submeti aqui. Estou trabalhando com JavaScript, TypeScript, né? E só eu falo isso porque, nossa, muita saudade de trabalhar com onliner. Eu era louca do onliner, enfim, muita saudade de fazer isso. Eu tinha planilhas assim, né? Planilhas não, tinha documentações. Olha, para fazer um for é esse onliner, para fazer uma lista, pegar ali do tail ali e tal, esse outro onliner. Então, saudades onliner, saudades Python, né? Não me apedrejem, por favor. Tá? Então a gente tem isso, ok? A gente vê que, por exemplo, isso é um teatro, então a gente tem que ter muito cuidado com essa métrica, tá? Eu vou deixar esse cara aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, tá? Tem outro tipo de métrica de coverage que, ai meu Deus, aqui meu negócio quebrou, mas vai quebrado mesmo, tá, gente? Que é assim, que como toda métrica se foca em linha de código, é frágil, né? A gente vê aqui naquele lá dos primórdios, o pessoal do dinossauro ali, do desenvolvimento, elas vão entender que antes, para você fazer aquela parte de produtividade medida em linha de código, você ia lá e escrevia 1000 linhas de comentário, pô, tá aqui, ó, entreguei 1000 linhas de comentário, você só entregou o valor de fato em 3 linhas que você codou de fato, né? Então, linha de código não é uma métrica muito, digamos assim, sólida para garantir um determinado tipo de métrica de código. Então, o que é que o pessoal inventou? Eles inventaram a cobertura do branch coverage, né? Que eles averiguam estruturas de seleção que você tem no seu código. Então, ele conta o total de estruturas de controle que você tem no seu código, e ali ele vai fazer a averiguação lá e faz o levantamento do coverage de branch utilizando essa razão. E é simples assim, você pega lá um ramo, digamos, quantidade de ifs, de elses, try-catches, switch cases, né? E vai lá a quantidade de ramos que a execução visitou. E aí ele vai lá e gera um branch coverage, né? Se vocês verem aqui, por exemplo, né,
a biblioteca coverage ela não tem uma configuração para gerar o branch coverage automaticamente, então, só para dar visibilidade aqui, porque foi uma coisa que eu estava lembrando de ajeitar, mas para você acrescentar o branch coverage, não é aqui, é na flag. Você tem que acrescentar essa flag aqui, branch, tá? Então, isso aqui é o coverage comum. Se você quiser o branch coverage, você tem que acrescentar esse hífenzinho aí, branch, para ele começar a gerar essa métrica, tá? E aí ele acrescenta o branches e o partial aqui, para começar a fazer a averiguação de branches também, né? Então, só para fazer essa demonstração, só que também tem uma pegadinha que, apesar de ser mais consistente, não tem como você garantir todas as ramificações do seu programa. O seu programa vai passar por uma penca de coisas ali dentro, né? Então, ainda, assim, por mais que seja uma métrica um pouco mais confiável para além, né? Porque ela está se fundamentando nas estruturas de controle, né? Como, por exemplo, a complexidade ciclomática, né? Ela vai lá e se fundamenta também em estruturas de controle que você coloca dentro do seu código, que é uma métrica também interessante, mas também tem suas falhas, né? Toda coisa automatizada tem essas falhas, então a gente tem que ter essa premissa de, digamos assim, uma visão crítica do que uma ferramenta entrega, tá? E assim, nenhuma métrica de RAM também leva em conta os caminhos de biblioteca externa. Então vamos voltar lá para aquele nosso teste Ai, papai. Aqui desse requests aqui, tá? E assim, esse response RESTful status, a gente não está averiguando o tipo de status que ele está averiguando aqui, que ele vai levantar, né? A gente está dizendo que ele é um HTTP erro, mas ele pode ser um 400, 300 e alguma coisa, não sei bem que 300 não, mas assim, um 500, 423, 403, 404. Então, essas especificidades, né, são branches, assim, são coisas lá, se você olhar dentro do request, deve ter um switch case lá. Se acontecer coisa tal, é 400, se acontecer coisa tal, é 500. Isso são branches, né? E aí você não vai conseguir fazer essa cobertura, a não ser que você inclua ali explicitamente na averiguação e como você vai codificar isso como branch dentro do seu código. Mas assim, você não vai adentrar do Python Request e averiguar isso. Então vai falhar, né? Então eu acho que uma coisa que eu fazendo essa palestra e assim foi muito tirada das minhas necessidades é que, cara, se alguém chegar para você e dizer que tem que mirar 100%, assim, pode chutar o pé na porta assim, e dizer que não faz o menor sentido. Isso é uma pressão para a gente, como pessoas programadoras, fazer entregas que às vezes certos trabalhos são desnecessários, né? Então conversa com sua QA, com seu QA, diga para ele, olha, isso não faz sentido. Se quiser aqui, ó, fala comigo. Se quiser, eu mostro o livro aqui. Aí a gente vai ter as referências aqui no final. Mas assim, não faz sentido, principalmente por isso, né? O que a gente tem que olhar é ter olho e ter uma visão crítica do que a gente está fazendo, de código, das métricas que estão sendo geradas, né? Tem que olhar para o valor, né? Então, basicamente, quando eu coloco aqui como conclusão aqui dessa conversa, né, é que primeiro a gente tem que ter essa clareza dos requisitos para a gente poder saber quais são as hipóteses que a gente quer levantar nos nossos testes, né? E que, assim, os testes, ele até asseguram a qualidade, vocês vão nessa direção, né? Se eu faço um negócio assim que é descabível, eu quiser pensar em todos os cenários possíveis que vai ter ali, cara, assim, sua vida vai complicar, né? Vai aumentar muita coisa. Não é, digamos assim, incomum o crescimento exponencial de testes que às vezes você tem que lidar por causa de, por exemplo, combinatória, né? Você tem testes assim, de cenários. Eu acho que o próprio PyTest, por exemplo, ele tem uma coisa maravilhosa de você fazer a parametrização de testes. E aí você parametriza e aí você começa a ter complexidade combinatória. Isso é muito, muito grave, assim. É um tipo de cenário de teste muito difícil de fazer, né? Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco de parcimônia e, cara, talvez o que a gente precisa é pensar um pouquinho menor, pensar um pouquinho pequeno. Por isso que a gente falou um pouquinho sobre testes unitários, a gente falou de teste de integração, teste de componente, né? Então, a gente ficou só no teste unitário porque é a parte mais palpável para a gente aqui como pessoa programadora, né? E, assim, novamente, sobre a parte de especificação, é sobre garantir a solução suficiente. A gente não vai conseguir provar uma corretude, né? Fazer o teorema aqui do 1 mais 1 igual a 2, que o Bertrand Russell fez lá no Principia Matemático, né? Isso não faz sentido, é muito trabalho, né? A não ser que, novamente, seja algo de extremamente alto risco. Você vai fazer um avião, você vai fazer um trem, um carro elétrico, um autômato, sei lá, não sei, né? Você tem que ter um pouco mais de rigor, né? E, assim, um side quest aí, né? Um side effect, é que tende a ser melhor o design do código.
Porque se você faz um código assim, um pouquinho ruim de testar, ele provavelmente é ruim, né? Porque você vai provavelmente utilizar esse código em outros lugares. Então, a gente tem lá o TDD, a gente não falou de TDD aqui, de práticas, digamos assim, que envolvem o design de código com teste, especialmente porque eu acho que é muito fundamental a gente entender primeiro o que é um teste. Não faz sentido a gente começar a falar de TDD se a gente não entender o que é que a gente quer do teste, né? O teste tem um valor, a gente precisa entender o valor e principalmente porque como é que a gente pode ter um olhar crítico. Você pode fazer um TDD mais lindo do mundo e falar, o teste não faz nada, né? Não assegura nada. Então tem que ter esse, digamos assim, bater um pouquinho o pé para trás e ter esse olhar um pouco mais crítico sobre os testes, tá? E aí eu coloquei aqui uns tópicos futuros, de repente, em algum outro momento, eu submeto aí no ano que vem, na Python Nordeste, alguns sobre, por exemplo, essa questão da cobertura de testes, é uma coisa muito legal, dessas brigas que a gente tem sobre defender, sei lá, estratégia de qualidade, né? Que às vezes a gente tem essa discussão, e, enfim, às vezes a gente tem que se defender de alguns tipos de pedidos que são descabidos, né? Questão de testabilidade, design de código, essa foi essa coisa que eu falei, e obviamente TDD e os estilos de TDD, né? Tem aquela galera que só quer mocar tudo, né? Não quer testar dependência, tem outros lá que vão no clássico e pega lá o teste unitário lá da classe e bota todas as dependências testando tudo junto. Então tem muita coisa, tem muito chão. Teste é algo muito interessante. Eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de olhar com mais carinho na parte de testes, tá? E assim, a gente tem essas referências, eu peguei basicamente umas 5, eu peguei logo essa parte do método científico, porque eu fiquei, nossa, como é que o método científico funciona? Eu estava com essa ideia, fui lá, fundamentei, isso aqui eu acho que é um link do canal Tech, né? Peguei um pouquinho, peguei algumas coisas lá desse Notes on Structured Programming, do Dijkstra, que é quando ele inventou programação estruturada. Tem esse livro que eu acho que é muito bom, acho que foi esse livro que me motivou a escrever essa palestra, esse Developer Testing, do Alexander Tarlinder. É muito legal, assim, ele fala muito bem sobre o que a gente, como pessoas programadoras, fazem, qual é a nossa responsabilidade, nossa função, o que é uma pessoa testadora, uma pessoa programadora, o que é que isso está dentro do ágil, cenários de TDD, né, os estilos de TDD, ferramentas. Então, eu acho que é um livro muito bom. Tá? É daquela coleção eu não sei falar aqui, é aquele lá, por exemplo, do Continuous Delivery, lá, do Kate Beck, lá, do TDD, dessa galera do Refactor do tio Martinho, né, tem essa coisa toda, né. Esse outro também na mesma coleção, o X-Unit Patterns do Mesaros, ele também é uma pedra, digamos assim, fundamental dos testes, ele que começou a parte do X-Unit Patterns, JUnit, essa coisa toda, então também é um livro que eu tive que olhar lá para saber o que diabo é teste, né, e o livro do Kate Beck de TDD. Tá? Gente, eu me alonguei um pouco, eu queria ter sido um pouquinho mais rápido, eu acho que eu encerrei, mas ficam aqui meus contatos, o meu site, meu GitHub, meu Discord, meu Reddit, Chicão em todas. No Twitter eu sou Dander Chicão, tô lá, né? Sou Francisco, mas pode me chamar de Chicão, todo mundo me chama de Chicão. O meu username no Telegram é Chicão Fernandes, né? Eu teve o keynote da IASO aqui, eu não sei se eu estou vacilando aqui na minha privacidade, botando meu Telegram, mas fica aí também. Eu também tenho um canal do Telegram que eu posto muita besteira, boto meme, então eu gosto muito de falar sobre política, acompanho política, memes ali, eu tenho minha pastinha de memes sempre organizada, uma coisa nova eu coloco lá, e aí tem também o meu e-mail, quem quiser trocar uma ideia, fico à disposição. E é isso, gente. Obrigado, Chicão, pela palestra aí, foi magnífica mesmo. Cara, acho que ainda tem alguns minutinhos, acho que dá para responder algumas perguntas aqui. Legal. Então, a pergunta aqui. Utilizar o mesmo nome na assinatura de mais de um teste não dificulta a manutenção dos testes? Caso negativo, qual o limite desta abordagem? Tá, entendi. Eu acho que assim, em tese não deveria colocar. Eu acho que eu cometi um erro ali de não ter nomeado com um nome diferente. Mas assim, se você tem um caso de teste, você tem que nomear ele diferente, né? Eu acho que é porque eu copiei, colei e esqueci de renomear. Então, não deveria ser feito, né? Se respondi. Cara, eu acho que não tem mais pergunta, né? Mas eu tinha uma pergunta aqui para você. Como é a dinâmica dos testes quando a gente tem um sistema legado? Porque muitas das vezes a gente tem um sistema legado que a gente às vezes trata ele como se fosse um monstro da época passada. Então, como é essa linha de tempo? Cara, putz, eu
assim, eu não sei te responder, tipo, porque assim, talvez eu não tenha entendido tua pergunta no sentido de, tu diz sobre a relação do sistema legado ao longo do tempo, de ele ter sido negligenciado os testes, é algo nesse sentido? Ou você está perguntando outra coisa, só para eu poder... Era mais naquela linha de, bom, tem um sistema legal, eu preciso testar ele de novo, saber o que está funcionando e o que não está funcionando, para eu poder prosseguir para algo Cara, novo? assim, tem umas coisas que, tipo, se você está acrescentando novas funcionalidades no sistema legado, você começa a testar as novas funcionalidades. Assim, né? É basicamente, digamos assim, a abordagem mais barata seria essa. Ó, tô acrescentando uma coisa nova, eu, pelo menos, tento testar aquela coisinha nova. Tem um conceito que é o teste de características, que é o seguinte: você vai acrescentando os testes para garantir que aquele comportamento, que assim, supostamente o sistema legado funciona. Então você escreve o teste, alguns testes de alguns cenários dos casos de uso que ele funciona, e aí você garante que você começa, digamos assim, a levantar as hipóteses e a garantir que as hipóteses da teoria lá do programa que funciona está sendo garantido. Esse é chamado teste de característica, né? São testes que você começa a fazer para garantir que o comportamento do sistema legado está se mantendo. Né? Isso também é útil no sentido, por exemplo, que você pegou um bug nesse sistema legado. Deu algum problema, você não tá conseguindo desvendar. E aí você descobre o bug. Você descobre o motivo do bug. Então, o que é que você faz? Você vai lá e escreve um teste em que ele falha por causa do bug, né? E aí, quando você corrige, o teste vai passar também. Então, isso também é um teste de característica, né? Isso é uma boa prática no sentido de, cara, ocorreu um bug, não tem um cenário de teste que pega esse bug, vou acrescentar esse bug não, você vai acrescentar o teste para pegar esse bug. Né? Então, esse é um tipo de teste que o pessoal utiliza muito em sistemas legados. Novamente, isso não sou eu falando, é naquele livro lá do Developer Test, isso tem, eu acho, no capítulo 2 dele, né? Porque é uma prática que o pessoal faz, e eu acho que faz todo sentido, né? Mas, assim, o que levou o sistema legado a ser negligenciado ali, né, os testes, é geralmente cultura, o pessoal não vê valor no teste, dizer, não, cara, vamos entregar, vamos subir, é aquele tipo... entrega a nível de correria no planejamento. Não, cara, vamos subir aqui porque é para ontem, o release é para ser de domingo para segunda-feira, então a gente tem. Então, assim, esses corres, né, eles dificultam muito a gente ter uma cultura de qualidade, né? E é por isso que às vezes o pessoal defende muito a questão de, primeiro, a gente saber fundamentar o que a gente está fazendo como pessoas desenvolvedoras para as pessoas de negócio. Porque se a gente não consegue defender, e é por isso que eu falei muito sobre o valor do teste, né? Porque é muito importante nós, primeiro, como pessoas desenvolvedoras, saber qual é o valor do teste, para a gente também defender para a pessoa de negócio. O cara chega lá e fala, ó, cara, eu vou acrescentar essa funcionalidade aqui que, sei lá, na hora que eu não conseguir fazer uma requisição lá no, sei lá, no Twitter, e aí a aplicação quebra. Será que a gente não deveria acrescentar um teste disso? Não, ignora e tal. Mas, cara, assim, tu vai querer ignorar isso, porque toda vez que alguém for fazer uma chamada no Twitter, e ele faz, sei lá, vamos supor que um sistema faz 3 chamadas por dia. A gente vai ter 3 vezes o sistema quebrando. Aí você começa a tocar o terror mesmo, porque é risco. Né? Porque teste é sobre isso. Teste é sobre você reduzir a fenda de risco que você tem dentro da sua aplicação. Então, existe esse termo do risk gap. Né? É um risco que você tem, e à medida que você vai acrescentando testes, esse risco vai ficando menor. Ele não some, você, estatisticamente, digamos, você vai diminuindo, e isso vai te dando segurança, e aí você começa a ver a parte de CI/CD, entrega contínua, trunk base, e aí começa isso como fundamento. Eu não sei se eu me alonguei demais na resposta da pergunta. É sobre isso, e tá tudo bem. Tá. Muito obrigado, Chicão. Muito obrigado mesmo pela palestra, por topar participar palestrando, né, aqui da Python Brasil. E, cara, muitos agradecimentos. Acho que se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, acho que o Chicão vai estar disponível em responder no Discord, né? Então, Você é jogar a pergunta lá no nosso canal no Discord, na trilha, e daí ele vai respondendo, vai interagindo com vocês. Cara, muito obrigado de novo. Muito obrigado mesmo. Agradeço também ao pessoal que está nos acompanhando. E agora acho que a gente vai para o intervalo e até mais depois a gente volta de novo. E é isso, gente. Obrigado. Boa tarde.